para saber como é que está a situação neste momento. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Bruno, ainda há movimentação de manifestantes aí em frente? Os manifestantes que estavam na frente do quartel-general do Exército já foram retirados pela polícia? Oi, Cláudia, você um ótimo dia. Ao senador Eduardo Girão, aqui nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, sempre uma honra e uma alegria. Cerca de 1.200 homens já saíram desse local. Quando eu digo homens, entre as mulheres, os manifestantes que estavam ocupados nesta região, acampados nesta região há cerca já de 60 dias. Só para a gente entender essa operação de homens da Polícia Militar, da Cavalaria e homens do Exército iniciou por volta de 7 horas da manhã aqui no quartel-general, após aqueles atos ontem, no final de semana, a invasão no Congresso, no Palácio do Planalto e no STF. Começa a chover em alguns pontos aqui da capital federal. Eu vou já virar essa câmera para a gente conseguir entender um pouco melhor aqui, Cláudia, o que está acontecendo agora. O Exército começa a retirar o acampamento, ou seja, as barracas, elas começam a serem retiradas. Olha só, nesse momento a gente observa que homens do Exército começam a tirar todas essas lonas da cor azul, outras acampamento realmente que recebia uma família inteira onde eles estavam acampados, e agora a ordem após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que até em 24 horas esses manifestantes sejam retirados de todas essas áreas que envolve área militar, e aqui é o setor militar urbano que fica na capital federal. Só para a gente entender que ainda esse reforço com os ônibus que chegaram também na parte da manhã, alguns homens durante a noite acabaram sendo abordados e foram levados até a sede da Polícia Civil aqui na capital federal. Outros ainda estão sendo ouvidos, e aqui no lado esquerdo, homens da Cavalaria ficaram esperando se seria necessário realmente esse efetivo, esse acesso aqui caso houvesse alguma resistência. Segundo informações, não houve nenhuma resistência. Esses manifestantes, esses ocupantes acabaram obedecendo essa ordem e rapidamente eles foram se retirando desse local. Vale ressaltar que ônibus foram identificados, inclusive, e com esses ônibus a gente conseguiu ter uma informação que uma lista com os nomes de quem estava nesses ônibus também acabaram sendo identificados. Eu já vou me retirando aqui, Cláudia, de uma área onde a gente foi orientado a seguir, porque começa a chover neste momento aqui na capital federal, e a gente consegue avançar um pouco mais no Exército aqui, e aqui a gente consegue ver sim o efetivo da Polícia Militar que estão em ônibus. Alguns recuaram, para ficar esperando, para ser uma espécie de um revezamento, e a informação que eu recebi agora que o ministro da Justiça, ministro da Defesa e o interventor que foi escolhido através do governo Luiz Inácio Lula da Silva assiste aqui do quartel-general a ação da Polícia Militar e dos homens do Exército. Então, olha só, antes que comece a chover um pouco mais forte, a última imagem, o acampamento sendo retirado justamente nesta região. É com você no estúdio aí, Cláudia. Bruno, mais uma pergunta aí para você. Foi convocada uma reunião, de líderes partidários para tratar dessa crise desencadeada pela invasão de Brasília, E essa reunião acontece ainda hoje, Bruno? Exatamente, essa reunião vai acontecer com os representantes do Congresso Nacional e também com 27 governadores, Bom, Bruno, a gente perdeu o sinal aqui, o contato com o Bruno, deve estar difícil o trabalho por aí, que está começando a chover nesse momento em Brasília. Daqui a pouquinho ele volta a conversar com a gente e atualizar as informações aí sobre esse acampamento que está sendo desmanchado, as pessoas estão sendo incentivados a ir embora, Afinal de contas, foi uma determinação aí do ministro Alexandre de Moraes. Geral com Bruno Pinheiro. Bruno, os manifestantes que estavam na frente aí do quartel-general do Exército já foram retirados nesse momento aí pela polícia? Olha, Cláudia, a retirada acontece ainda neste momento. Um homem acabou de realizar uma espécie de uma oração aqui, ele se intitulando como empresário,
dizendo que ele não é o responsável, que as pessoas que invadiram o Palácio do Planalto não são as pessoas que estavam aqui acampadas. O homem, neste momento, vai conversando com os jornalistas que estão na parte de fora aqui de um isolamento. E aqui, do outro lado, as barracas vão sendo retiradas neste momento. Homens do Exército vão revirando as barracas, esses acampamentos. Olha só a quantidade. Tem muito lixo também, né, Cláudia? As lonas que estão aqui, a retirada, a ordem que nós recebemos agora do Exército é de voltar ao local, de retornar para o isolamento. A gente consegue uma imagem rapidamente, novamente, para ter uma noção de como é esse acampamento. Olha só, sacolas de refeições, o café da manhã que era realizado, e resta muito lixo, né? Com a saída de todos esses manifestantes. Cerca de 1.200 homens já saíram desse local, segundo a informação aqui, que não foi oficialmente divulgada, mas informação recolhida no local. E aí essa varredura é realizada. Olha só o tamanho dessa cobertura de uma tenda que realmente foi feita, foi levantada, amarrada no chão, muito bem fundamentada essa estrutura. E agora o Exército, oficiais acabam orientando a volta dos jornalistas. Mas o local é totalmente cercado, totalmente isolado, são muitas barracas. Uma informação que eu acabei de atualizar aqui no final de semana, Cláudia, cerca de 200 manifestantes apenas estavam aqui. Só que com um chamamento nas redes sociais, uma nova convocação, esse número aumentou cerca de 2.800 pessoas a mais do que nós assistimos então no final de semana, que somente 200 pessoas estariam aqui, ou seja, esse número aumentou e muito, e foi justamente aí que acabou acontecendo essa invasão na região do Congresso Nacional. Hoje, um pouco mais cedo, nós ouvimos um vídeo que foi divulgado também através do líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães. Vamos ouvir o que ele disse. Os atos de vandalismo praticados por bolsonaristas hoje em Brasília vão ser rigorosamente apurados e aqueles que os praticaram punidos na forma da lei. Cadeia para aqueles que ameaçam a ordem democrática brasileira e prisão para aqueles que também financiam, colaboram e dão sustentação a esse tipo de conduta antidemocrática desses fascistas. O presidente da República, presidente Lula, ao decretar a intervenção no Distrito Federal, avoca para si o controle das forças de segurança no Distrito Federal para pôr ordem na casa e, ao mesmo tempo, garantir a tranquilidade do Distrito Federal e do nosso país. É isso, Cláudio. Então a gente finaliza com essa imagem, esse isolamento do Exército aqui na frente do quartel-general. Relembrando que Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, ele foi afastado após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Cláudia. Bom, obrigada aí por enquanto, Bruno. Até mais tarde. Olha...